Vamos falar de transitividade verbal, nada demais, sem pânico, coisinhas simples. Transitividade verbal vai tratar de como o verbo se comporta dentro do predicado. Se ele vai se dar por satisfeito e ter um sentido completo ou não. Vamos ver isto. Os verbos no predicado, ele pode assumir duas categorias. Ele pode ser um verbo de ligação. Um verbo de ligação é um verbo que, na verdade, ele apenas liga o sujeito a um termo que a gente chama de predicativo deste sujeito. Uma qualidade desse sujeito. Por exemplo, eu sou estudiosa. Vejam aí, eu tenho o sujeito eu. E o que vai ser dito sobre mim? Que eu sou estudiosa. Então, esse estudiosa é um predicativo que foi atribuído a mim, sujeito desta oração. Para fazer essa ponte, essa ligação entre esse sujeito e este predicativo, foi usado um verbo, o verbo ser, que é, então, um verbo de ligação. A função dele, então, é fazer essa ponte, essa ligação, como o próprio nome diz. Ele não vai indicar ação nenhuma do sujeito. Bom, a gente tem alguns verbos que são considerados que podem se comportar e que geralmente se comportam como verbos de ligação. O verbo ser, eu sou, ele é, nós somos, eles são. O verbo estar, né? Estou, está, estão, ficar, parecer, continuar, andar, certo? São verbos que são considerados de ligação, mas isso também dependendo do contexto. Quando um verbo for de ligação, nós vamos ter um predicado nominal, tá? Quando o verbo for de ligação, nós vamos ter um predicado nominal. Agora, o verbo, ele pode ser também um verbo significativo. O que é um verbo significativo? É um verbo que, quando ele é falado, escrito, a gente atribui a ele um sentido. Por exemplo, comer. O que é comer? Todo mundo sabe o que é comer, né? É o ato de ingerir alimentos, andar, ato de se locomover pelo espaço. Então, isso é uma ação que a gente faz. Então, há verbos que indicam ações. Há verbos que indicam que o sujeito fez alguma coisa. Então, esses verbos são chamados de verbos significativos. Temos exemplo aí, eu comi um brigadeiro de chocolate. Quando nós tivermos um verbo significativo na oração, nós vamos ter então um predicado verbal. Então, aí nós temos os dois tipos de predicados, predicado verbal e o predicado nominal. Predicado nominal, vamos ter lá o verbo de ligação. Predicado verbal, vamos ter um verbo significativo. E é sobre este verbo significativo que nós vamos falar. O verbo significativo, ele pode ser transitivo ou intransitivo. Já vimos na aula passada o que é um verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele verbo que ele não precisa de complemento. Por exemplo, quando eu digo eu espirrei, ele pode até vir sozinho na frase. Espirrei, gritei, chorei, caí. Pronto. Só ele já traz um sentido. Ele já pode ser compreendido como a ação completa que foi realizada. Eu posso acrescentar algo mais? Posso acrescentar algumas informações a esse verbo intransitivo, mas não que essas ações elas sejam exigidas, porque senão a frase vai parecer incompleta. Então, o verbo intransitivo, ele não exige um complemento. Pode vir algumas informações que a gente tem aí os adjuntos adverbiais, mas não que o verbo vá necessitar disso. Agora, vejam só, o caso dos verbos transitivos. O verbo transitivo é aquele verbo que exige um complemento. Se eu digo, eu gosto, meninos, meninas, eu gosto tanto, você ficará aí se perguntando, e se eu disser assim,
Gente, eu estou precisando. Eu estou precisando. E não disser mais nada, cada um de vocês aí vai ficar pensando, o que será que ela está precisando? Então, vocês vão pensar que eu preciso completar a frase, eu preciso dar um complemento para este verbo. Então, este verbo que exige um complemento, ele é chamado de verbo transitivo. E este verbo transitivo, ele pode ser de 3 tipos: transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Então, os verbos significativos podem ser intransitivos, já vimos, possui sentido completo, e pode ser transitivo, vão exigir um complemento. O verbo transitivo, então, exige a presença de um complemento, e esse complemento a gente vai chamar de objeto, tá? Esse complemento, essa palavra, essa expressão que vai completar o sentido do verbo transitivo, ela é chamada de objeto. E aí o verbo transitivo, ele pode ser direto. Como é que eu vou identificar um verbo transitivo direto? Geralmente eu posso fazer a pergunta, eu vou querer fazer a pergunta, o quê? Eu quero o quê? A resposta para esse meu o quê é o meu objeto direto. Este complemento será um objeto direto. Então, o verbo transitivo direto vai exigir um objeto direto. Verbo transitivo indireto. Eu vou ter a preposição mais o quê? Que preposição é essa? De. Geralmente o de. Do. Eu preciso. De que? Olha só a preposição de e o que. E aí a minha resposta será um objeto indireto. Eu preciso de saúde. Olha só. Então, nós temos aí um verbo transitivo indireto, preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa. A presença dessa preposição me diz que este verbo é um verbo transitivo indireto.